Esse é o Hyundai HB20 mais completo que você pode levar para casa por menos de 100 mil reais. Eu tô falando da nova versão Limited Plus, que também é a mais cara com motor 1.0 aspirado. Mas será que compensa? O que essa versão tem de diferente? Primeiro eu vou te fazer aquele pedido de sempre para você se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para ser avisado sempre que a gente publicar um vídeo novo. E para ter acesso a todo o conteúdo que a Quatro Rodas faz, é só você apontar o seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela e fazer a sua assinatura. Não vai esquecer também do nosso aplicativo, ele está disponível para Android e para iOS, lá tem tudo que a Quatro Rodas faz e todas as nossas edições desde 1960. É muito legal ver. Antes eu vou fazer uma contextualização aqui sobre essa versão Limited Plus. Ela estreou no segundo semestre de 2023 como uma versão complementar à Limited comum. O sobrenome Plus trazia junto alguns equipamentos, só que uma diferença muito pequena de preço, era menos de R$1.000 a mais aqui nessa versão em comparação à outra. Isso deixava a Limited base sem nenhum sentido. E aí, pouco tempo depois, a Limited comum saiu de linha e a Plus ficou no lugar dela. A Limited Plus, no caso, ficou no lugar dela. Isso parece ter sido uma jogada ali da Hyundai para deixar a Limited mais equipada, mas sem prejudicar o estoque que ela já tinha, sem ter que torrar estoque ou coisa do tipo. E aí ela deixou essas duas versões convivendo até que a Limited comum acabasse as unidades ali disponíveis, já prontas, né, nos pátios. Feito isso, ela acabou e agora sim a gente tem essa versão aqui que ganha ali seus equipamentos. E a versão, de novo, mais cara e mais equipada desse carro com motor 1.0 aspirado. O visual dispensa grandes apresentações porque é um HB20 que a gente já conhece bem, a gente vê bastante pra rua. Mas aqui falando especificamente dos faróis, assim como nas versões mais baratas, é um farol bem simples, tem iluminação halógena, inclusive no DRL, né, a luz diurna desse carro é halógena, fica aqui bem no meinho. Mas o maior problema nem é isso, é que eles são monoparábolas, e isso daqui prejudica um pouco ali a eficiência, né, da iluminação, principalmente quando você precisa do farol alto, porque você liga o farol alto, ele fica um buraco escuro aqui perto do carro e nem tem farol de neblina para compensar isso. Então isso é um problema, mas que também está em alguns dos seus concorrentes, como o Onix, por exemplo. Só que para compensar isso ele tem acendimento automático, e isso é bem importante. Aqui na lateral não tem nada também muito diferente do que a gente já conhece. As rodas são de 15 polegadas com pneus 185/60 e talvez essas rodas te pareçam familiares porque elas realmente são. Essas rodas aqui vinham nas versões mais caras do HB20 antes dessa restilização, quando ele tinha aquele visual bem polêmico, digamos assim. E aí elas foram reaproveitadas na versão Limited e por consequência aqui na Limited Plus. Outra coisa exclusiva, só que aí é exclusivo dessa versão aqui da Limited Plus, não tinha na Limited, são as maçanetas cromadas. Isso aqui em conjunto com essas rodas dá um visual até refinado aqui, meio querendo ser sofisticado para essa versão. Parece até que a gente está falando de uma versão turbo, né? Mas não é. Só que aqui, uma coisa interessante na lateral de mostrar é que o entre-eixos do HB20 é o menor entre os seus principais concorrentes, como o Onix, o Polo e o 208. São 2,53 m de entre-eixos aqui. E daqui a pouco eu te falo se isso prejudica no conforto, no espaço ali dentro ou não. Aqui atrás, assim como lá na dianteira, não tem LED, as lanternas são em iluminação comum. Aqui embaixo, ré, seta. O que mais? Sensores de estacionamento traseiros aqui, não tem lá na frente sensor. Câmera de ré. Mas o que interessa aqui, né, é o porta-malas, que dá para abrir por aqui ou pela chave. Inclusive essa chave aqui é bem bonita. Então vamos abrir aqui. Porta-malas não tem nada demais, só que isso é bom, porque ele está na média da categoria. São 300 litros, é uma boa capacidade, ele tem uma boa abertura aqui, uma abertura bem ampla. E é isso.
Agora vamos lá para dentro, falar sobre espaço e começar a falar um pouquinho sobre equipamentos também. Aqui atrás o espaço é bom, é suficiente, apesar daquilo que eu falei do entre-eixos do HB20 ser o menor ali da categoria. Eu tenho 1,75 arredondado, o banco da frente está ajustado para mim e é isso que me sobra. Eu tenho aqui 4 dedos aqui com boa vontade. Isso é graças a principalmente esse banco dianteiro que é bem estreito, dá para ver daí que ele é bem fininho mesmo. Tem aqui um rebaixo também que ajuda. Esse banco tem uma boa profundidade aqui, o assento é bem grande, ele apoia bem as pernas. O túnel central não é tão alto, só que levar um terceiro ocupante central aqui vai ser um problema, porque é um carro estreito, né, na lateral. E esse banco aqui também é bem pequenininho, não dá para colocar o pé aqui, apesar do túnel ser baixo, você não consegue encaixar um pé aqui. O que mais? Aqui no meio, esse console não tem nada, não tem tomada 12 volts, não tem USB, falta pelo menos uma portinha USB aqui, né? Apesar disso, o apoio de braço aqui é macio, ele tem até um revestimento que imita couro. Isso a gente não vê nem em carros de categorias superiores mais. E é isso, sem muito segredo aqui atrás. Vamos lá pra frente. Aqui na frente o HB20 se destaca principalmente frente a Onix e Polo, porque o acabamento desse carro é muito bom para sua categoria. Claro, não vai ter materiais emborrachados, macios, nada disso. São plásticos rígidos, mas são plásticos de boa qualidade. Ele tem uma boa qualidade percebida aqui. A montagem dá para ver também que é cuidadosa, a gente não tem aqueles vãos irregulares, não tem rebarbas aparentes. Tem aqui também uma mistura de materiais, essa faixinha central aqui prateada, tem um bom cuidado. Os bancos têm um tecido aqui bem simples, que poderiam ser melhores aqui nessa versão topo de linha, mas tudo bem, dá pra passar, mas poderia ser melhor. O principal problema tá aqui no apoio das costas, aqui da lombar. Eles invadem muito aqui o meio de onde você apoia as costas. Essa aba lateral, ela invade muito, ela é muito grande. E isso, não digo nem a longo, médio prazo, a curto prazo mesmo, começa a incomodar. Você não consegue apoiar direito as suas costas aqui. Então isso é um problema, essas abas teriam que ser um pouquinho mais estreitas aqui para ser um pouquinho mais confortável. Agora, dando uma passada por aqui, o câmbio, né, manual, que eu vou falar mais daqui a pouquinho. Tem uma parte prateadinha aqui, sem muito capricho. 2 portas USB. Tem aqui a tomada de 12 volts. Um espacinho para colocar celular, não é... Aqui mais um, não é carregador por indução. A multimídia tem 8 polegadas, Android Auto e Apple CarPlay sem fio. O problema é o ângulo dela, porque ela tá aqui muito reta aqui pro centro, então ela poderia estar mais voltada ao motorista. Isso daqui é um problema, porque ela pega às vezes reflexos ali da janela do motorista e você tem sua visualização prejudicada aqui. Ou então você tem que colocar no brilho máximo, porque ela também acaba ficando um pouco escura. Isso aqui prejudica. Poderia estar um pouquinho mais voltada aqui para ajudar nessa visualização. Você tem que andar quase que o tempo inteiro com o brilho no máximo para ter o melhor aproveitamento. O quadro de instrumentos, que falam ser digital, mas não é bem assim. Ele tem uma telinha de 4,2 polegadas só, aqui no meio, que aí sim é uma telinha digital, mas é só um computador de bordo, não tem tantas informações assim. Tudo tá em volta, que aí são mostradores ali que brincam com outros mostradores independentes digitais para velocidade e pro contagiros. E tem outras faixas aqui que brincam com iluminação, não é que são telas. É um resultado ok, tem uma visualização legal aqui, mas por exemplo, esse contagiros com números é confuso ali, fica subindo,
não dá para entender às vezes muito bem. Quem não entende vai ficar um pouco confuso com esse contagiro. E as barras também vão aumentando conforme o giro sobe. Acho que o bom e velho ponteiro funciona bem melhor nisso. Agora falando sobre equipamentos, além do que eu já fui falando durante o vídeo, a gente tem aqui ar-condicionado, que é analógico, tem piloto automático e chave presencial com partida aqui do motor por botão. Também tem SP, tem assistente de partida em rampas e 6 airbags. 6 airbags é muito bom. Não tem nenhum sistema de ADAS, né? Aqueles auxílios à condução, monitoramento de ponto cego, freio automático, não tem nada disso nessa versão. Nas mais caras você vai ter alguns desses itens, mas lembrando que a gente está numa versão topo de linha, só que com um motor menor, então nem faria sentido aqui, tem que economizar. Bom, é isso. Agora eu vou falar sobre mecânica, dirigibilidade, desempenho e principalmente sobre consumo. Vamos lá? Como eu falei lá no começo do vídeo, essa versão aqui, a Limited Plus, é a mais cara, equipada com motor 1.0 aspirado. Então, aqui a gente tem um motor de 75 cavalos com gasolina e 80 cavalos com etanol. Já o torque é de 9,4 kgfm com gasolina e 10,2 kgfm com etanol. O câmbio é sempre esse aqui, o manual de 5 marchas. É um câmbio bem honesto aqui, ele tem trocas fáceis, os engates aqui são bem confortáveis, eles são bem suaves assim e ao mesmo tempo são precisos. E esse conjunto aqui, com esse motor, esse câmbio, fez com que o HB20 fosse de 0 a 100 km por hora nos nossos testes, feitos com gasolina, sempre bom lembrar, em 14,8 segundos. É um número suficiente, considerando essa motorização, tá bem na média da concorrência, tirando o Polo. O Polo nessa faixa é o pior, faz essa aceleração em mais de 16 segundos. Aí ele foge bem. Então nessa HB20 tá bem colocado. O consumo também tá na média da concorrência, mas isso é bom, porque é um ótimo consumo. Nos nossos testes também, lembrando, de novo, feito com gasolina, ele fez 13,5 km com 1 litro na cidade e 17,4 na estrada. É um carro bem econômico, então nisso aí o HB20 também vai muito bem. Mas agora falando mais sobre a parte prática aqui, né, da dirigibilidade desse carro. De novo, é um carro que não vai te entregar um comportamento esportivo ali, um desempenho esportivo, ele não é rápido, mas é muito suficiente aqui. Ele se propõe para condução urbana ali, ele tem as 2 primeiras marchas, eu já vou falar mais sobre isso, bem curtinhas ali, para dar esse arranque inicial com um pouco mais de força. Para viagens curtas também, é um carro que você viaja sem problema algum, dá até para fazer viagens longas com ele, não é um carro cansativo, pelo contrário, é um carro bem confortável. Aí reforçando sobre o câmbio, ele tem ali as 2 primeiras marchas um pouco mais curtas, a terceira e a quarta já tem uma relação um pouquinho maior e a quinta volta a ser curta. Mas isso é muito bom, principalmente para a estrada, porque ele vai evitar que você faça tantas reduções. Ele vai perder, lógico, o fôlego em subidas mais íngremes e tal, porque a gente ainda está falando do motor 1.0 aspirado, mas é menos do que se percebe na concorrência. Aqui você consegue facilmente pegar uma estrada por um bom tempo, alguns aclives menos pronunciados ali, sem precisar reduzir. Isso é excelente. É porque aqui a 100 km por hora, mais ou menos, ele vai ficar ali perto dos 3.200, 3.250 RPM. Ou seja, ele joga uma rotação mais alta, né? Essa relação menor, ele joga essa rotação mais alta para o motor estar sempre mais pronto, sempre mais cheio, como se fala popularmente. Então isso vai te ajudar nesse desempenho rodoviário. Isso ajuda muito no conforto, assim como outros pontos aqui desse carro, como a direção. É super levinha, ela tem até uma pegadinha direta, mas é leve e é confortável, é voltada para o conforto, não é para esportividade. E a suspensão desse carro também é bem macia, você passa por buracos ali sem grandes pancadas, sem compressões e descompressões abruptas.
ele vai dar aquela passada ali sem te dar tanto susto. Claro que ainda é um carro baixo, então você precisa tomar um pouco de cuidado com isso aqui no HB20, porque ele é relativamente baixo, mas a suspensão dele é muito boa. Em curvas ele segura bem também. E aí o único problema dele, agora falando que prejudica um pouco o conforto, é a acústica, porque você escuta bastante o motor. É que agora eu tô numa condição aqui, eu tô na rodovia, tô a 3.000 RPM, então ele tá tranquilo. Mas se eu reduzir, der uma acelerada, reduz, talvez você esteja escutando aí, ele invade aqui um pouquinho. E isso, ali na cidade, talvez te incomode um pouco. Na rodovia não vai incomodar, porque ele até segura bem. E também o ruído do pneu, ruído dos pneus. Isso invade relativamente aqui também. Já de vento não. De vento é elogiável. Você não percebe entrando nada aqui por fresta, nada disso. É bem tranquilo. E apesar desse ruído de motor aqui, a vibração desse carro é bem reduzida em comparação à concorrência. Quando você está parado com ele ali em ponto morto, parado num semáforo, ele não fica aquela vibração característica de um motor de 3 cilindros. Ele é bem mais suave. Então, para fechar, o HB20 é um carro que tem uma condução muito boa, muito confortável. Ele é um carro equilibrado para você ter ali no dia a dia, para você pegar uma rodovia. E isso vai atender a vários públicos. O único desconforto dele, que eu já falei agora há pouco, é o banco aqui, que isso aqui incomoda a curto prazo. Isso aqui um pouquinho mais que você anda, você já sente um cansaço aqui nas costas. Se dá para passar, não sei. O HB20 Limited Plus parte de R$ 92.190. Sim, é caro para um carro com motor 1.0 aspirado, mas essa é a nossa atual realidade de mercado, e dentro dessa nossa atual realidade, ele é uma das opções mais interessantes, porque os seus principais rivais ali equivalentes, como o 208 Stile e o Onix LT, ficam acima dos R$ 95 mil. O Polo MPI é o mais barato, só que ele perde em conteúdo, em desempenho, em acabamento, por exemplo. Então o HB20 é sim uma boa opção, e ele ainda é bem versátil. Ele atende diversas situações, diversos públicos, digamos assim. Ele é um bom carro para solteiros, para famílias pequenas, para frotas de empresas, para transportes por aplicativos também. Ele tem suas mancadas, claro, todo carro tem sua mancada, mas compensa bem ali na economia de combustível, na mecânica robusta, confiável, no bom mercado e principalmente na lista de equipamentos. Agora é a sua hora de falar o que você achou do HB20 Limited Plus. Você acha que compensa? Você levaria para casa? Acha muito caro? Fala pra gente aqui nos comentários, que claro, a gente está sempre de olho. E não esquece que aqui no Quatro Rodas a gente faz jornalismo. Tchau!